Fala, rapaziada. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Fala, rapaziada. Vou estar mostrando para vocês hoje aqui a continuação do nosso módulo 2, em que a gente vai fazer o seguinte app. Vamos estar fazendo nosso front-end no Stitch, que eu já mostrei para vocês. Vamos criar a lógica no Antigravity, testar no localhost e vamos colocar esse app online no Firebase, beleza? Essa aula ela vai ser um pouco mais corrida, né? Eu não vou explicar tanto como eu estou fazendo nas aulas anteriores. Eu vou deixar um pouco mais prático, porque como a gente vai ter muita integração de três ferramentas, se eu parar para explicar tudo, vai acabar ficando muito extenso. Então, como a ideia da gente aqui é uma aula prática para vocês olharem e ir copiando com base na demanda de vocês, né? Eu vou seguir um pouco mais essa aula, beleza? Então, você que já está acostumado com minha aula um pouco mais lenta e tudo mais, essa aula vai ser um pouco mais rápida, beleza? Eu vou estar aqui mostrando para vocês, né, o que é que a gente vai fazer. Eu vou reduzir um pouco minha tela aqui. Já peguei a manha de como deixa menor para a gente ocupar menos espaço possível na tela, beleza? Então, estou aqui com o meu Gemini, né? O que eu oriento para vocês sempre no nosso curso é começar pelo Gemini, né? E a First para a gente fazer o arcabouço completo, a estratégia completa do projeto. E depois a gente joga isso no Anticraft, beleza? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Já vou colocar ele no modo Pro e vou falar aqui para ele, ó. Eu vou dar uma acelerada aí nessa parte para vocês verem o prompt completo, beleza? Gostaria de criar um app simples, onde nossa stack será front-end, vou criar no Stitch, back-end, vou criar no IDE Antigravity, hospedagem, vamos colocar no Firebase Host. O que eu preciso de você? A documentação completa para eu jogar no Antigravity e ele começar a criação. Além disso, também quero o prompt completo do front-end, onde será nosso primeiro passo. Ou seja, né? Vocês podem ver que é alguma coisa bem natural. Não estou copiando prompt, não estou fazendo nada. Estou conversando com a IA. Né? Ou seja, eu vou passar pelo front primeiro, depois jogo no Antigravity para a criação e depois de testar no localhost, vamos hospedar. Entregáveis. Documentação completa do projeto. Prompt do Stitch e prompt de inicialização do Antigravity. E o que é o projeto? O que é o projeto? Vamos fazer um projeto simples, onde o carregamento do app será todo no aparelho do cliente, para a gente não ter um projeto muito robusto, muito complexo, para ele não fazer uma coisa muito complexa. Eu vou fazer com que toda interação, né, service, como eles chamam, toda essa interação, ela vai estar acontecendo no próprio aparelho do cliente. A gente vai usar a memória do aparelho do cliente, né, tudo a gente vai usar ali do cliente, para que a gente não deixe muito complexo aqui, beleza? Onde o app será todo, onde o app, né, carregamento, memória, será todo no aparelho do cliente. O aplicativo é simples. Vamos tirar fotos de pratos. Ele vai passar pela Gemini, retirar as informações de caloria, carboidratos,
proteínas e gorduras. Acompanhar o usuário durante suas refeições e fazer os cálculos de macro, micro e calorias com base na sua estratégia. No início do app, temos um formulário simples para a gente colher informações do user, como por exemplo, nome, altura, peso e objetivo. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Um app completo, eu não vou explicar muito, né? Um app completo que a pessoa vai tirar foto. Quando ela tira a foto, a gente passa pela Gemini conta as calorias, soma isso já dentro do app do cliente e depois vai fazer todo esse acompanhamento para ele, beleza? Então, o que a gente pediu de entregáveis, a gente quer a documentação e a gente quer também o prompt. Eu já vou abrir aqui também o cheat do Google, né? Porque ele vai entregar para a gente aqui a estrutura completa. Eu já estou com o Antigravity aberto aqui também, tá vendo? Abri uma área nova aqui para a gente. Vou abrir dentro de curso uma pasta nova chamada app1. Beleza? E dentro do app1 eu vou criar aqui o Redmi. Nesse Redmi, o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar essa documentação, vou dar uma lida por cima para a gente saber. Então aqui, ó, a arquitetura, ó, carrega tudo no cliente, né? Criado via cheat, beleza, hospedagem, inteligência artificial, fluxo, isso, um dashboard, captura, beleza. Isso aqui é o prompt para o cheat e o beleza. Como o projeto é bastante simples, ó, documentação completa do projeto. Ele fez só isso, eu não vou pedir para ele fazer mais. E eu vou copiar aqui dentro, beleza? Copiei e salvei. Aqui está o Redmi. Dentro desse Redmi que eu já criei, eu vou copiar a instrução do cheat aqui. Agora ele está aqui, ó, estrutura da Architect. Eu não quero estrutura da Architect. Eu quero uma coisa minimalista. No prompt do cheat, eu não quero uma estrutura da Architect. Gostaria de algo mais minimalista. Até porque o ICP é o público, geralmente serão mulheres. O que eu quero que vocês entendam aqui, né? É que não tem uma fórmula de bolo. A gente tem um processo que a gente consegue seguir e consegue trazer esses resultados, né? E cada pessoa ela vai ter uma forma de trabalhar, mas eu quero que vocês entendam que a IA ela é bem dinâmica, então vocês podem conversar ao ponto de ela entender o que é que vocês estão falando, beleza? Então ele já trouxe o prompt aqui com base no que eu pedi, né? Atue como engenheiro front, um front-end sênior, especialista em UX design, voltado para o mercado de saúde e fitness. Preciso criar um app responsivo, mobile, para rastrear rastreamento nutricional inteligente através de fotos de refeições. Toda a persistência de dados, perfil e histórico de refeições deve ser feito diretamente no cliente, utilizando o local storage. Ou seja, ele vai usar o próprio local da máquina para ir colocando essas informações, beleza? Aplique rigorosamente uma estética minimalista, clean e elegante. O design deve seguir perere parará. Então vamos aqui. Beleza, agora sim ele está alinhada com o que a gente está querendo fazer. Eu vou pegar já esse prompt, eu não vou ler até o final. Vou fazer um projeto do zero. Lembra lá, ó, clicar no 3.1, com 3.1 ele consegue fazer um negócio mais trabalhado pra gente. Se eu quiser já trabalhar aqui um design, tipo assim, eu quero que ele trabalhe com essa linha, eu já posso fazer também, tá vendo? A gente vai explorar isso aqui. Nunca fiz, então a gente vai explorar. Eu vou colocar aqui um Glacier.
para a gente ver o que ele consegue fazer. E eu vou pegar aquele arquivo que a gente criou. Deixa eu jogar para cá, para não ficar na frente de vocês. O arquivo que a gente criou novo do projeto vídeos curso app1 Redmi. Ah, beleza, porque o arquivo tá como arquivo. Deixa eu botar só um txt no final aqui. Beleza. Vou deixar ele criando, né? Vou deixar ele criando. Enquanto ele vai fazer a criação, eu já vou pedir, né? Vou dar uma lida do que ele passou para o Antigravity para ver se está seguindo a nossa estrutura, ó. O prompt.gravity criar o back-end. Atue como engenheiro back senior, preciso inicializar um servidor back-end muito leve e rápido em Node.js, usando Express ou uma estrutura serverless. Essa estrutura serverless é justamente isso que eu estou falando para vocês. Toda essa memória, todo esse processo de leitura de banco de dados vai ficar no computador ou na máquina do cliente. Isso é importante você saber porque se você precisar que esse dado persista, ou seja, eu preciso abrir esse app em outros aparelhos. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso jogar isso no banco de dados, porque no banco de dados que a gente vai fazer a leitura. Mas como esse na nossa ideia aqui agora, nossa ideia é criar uma coisa mais rápida, né? Não vamos utilizar banco de dados, pois o estado do app vive no dispositivo do cliente. Ok, isso aqui foi certinho. Então ele está configurando aqui o endpoint, configurou as coisas do navegador, fazendo outras configurações para pegar a imagem, beleza? Para ele transformar a imagem, beleza? Isso aqui ele está utilizando, vai utilizar o Gemini, tranquilo. A gente vai pegar aquela API naquele lugar que a gente já sabe. E aqui ele já dá uma ideia do System Prompt, ó. Você é um nutricionista especialista, analisa essa imagem de uma refeição, identifica os alimentos e estime com precisão os valores nutricionais, respondendo estritamente em formato JSON, sem marcações de Markdown ou textos adicionais. Beleza. Capture. Pronto. É exatamente isso aqui que a gente quer. Deixa eu ver se o cheat já fez uma criação pra gente aqui, pra gente ver como ficou. Olha, tá legal, ó. Tá legal. Gostei. Gostei. Deixa eu chegar isso aqui pra cá. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou copiar esses 3 designs que ele fez. Eu vou exportar. Vou exportar em zip, certo? Ele vai fazer o download das cenas. E eu vou jogar agora para dentro da pasta. Então ele vai usar esse design como base para a gente fazer o nosso back-end atrelado ao nosso front-end que o Stitch já criou. Beleza? Então, deixa eu só recortar isso aqui e colocar para cá. Isso aqui eu apago. Então, vamos lá. O que eu estava fazendo aqui na outra tela foi basicamente, vou mostrar para vocês, mas foi basicamente copiar, extrair, né, e joguei aqui. É coisa simples, beleza? Vou deixar nessa tela aqui para vocês verem, não ficar mexendo lá e vocês não verem minha tela. Então, vou abrir o Antigravity. Vou pegar a instrução do front aqui que ele passou, certo? Ó, outra coisa importante, ó, que eu quero mostrar para vocês. Vocês precisam baixar esse aqui, ó, Antigravity Kota Monitor, porque é aqui que vocês vão conferir como é que tá a conta de vocês. Então, o pessoal já tirou dúvida comigo aí em relação a como é que consegue ver isso. Você vai baixar essa extensão, nessa aba de extensões. Cadê as extensõezinhas aqui? Cadê? Aqui, você vai baixar extensões, eu já mostrei isso. Você vai baixar extensões, esse Google, né? E eu tô fazendo com uma conta aqui, ó, que tá zerada, né? Tá 0, 0, 0, 0. O que é que eu vou fazer primeiro? Como a gente vai iniciar esse projeto, eu vou usar o 3Flash para a gente criar a estrutura dele, beleza? Por que o 3Flash? Porque ele é mais rápido. E para dar as interações, a lógica... Peraí que eu errei um negocinho falando com vocês rápido. Para dar mais interações as lógicas depois de o 3Flash fazer o esqueleto, eu já vou usar o CloudOps ou Sonnet ou 3.1. Mas aqui o que foi que eu esqueci? Eu esqueci de colocar o Redmi para ele ver também. E esqueci de colocar
o front-end, que já é esse sheet. Vou apertar um Enter. E agora a gente vai acompanhar o que é que o Anti-Gravity, né? Ele tá pensando, o que é que ele vai fazer. Mas a gente já deu uma estrutura, vocês vão ver que dessa forma que eu estou fazendo aqui, a gente consegue criar, né, bastante rápido com a economia de tokens bastante alta. Eu vou até deixar aberto aqui para vocês verem do lado. Essa é a conta, né? Eu estou usando 3 flash. E quando você já dá um norte para ele do que você quer, a estrutura que você quer, eu já trouxe esse front-end pronto, então ele não vai precisar criar, ele vai só fazer integração com o back, a gente consegue economizar bastante tokens. Se vocês fizerem tudo por aqui, Lucas, eu quero fazer tudo aqui pelo chat. Consigo? Consegue. Consegue fazer o front, o back, o banco de dados? Consegue. Mas se você já vier com metade do caminho realizado, você já vai economizar esses tokens, né? Você vai conseguir fazer esse gerenciamento de tokens muito melhor e você vai ter mais oportunidade de gastar esses tokens em projetos. Estou usando a conta free para vocês verem aqui, tá vendo? A conta free, ela retorna, né, os tokens de 7 em 7 dias. Já a conta Pro, ela retorna os tokens do Gemini 3.1 e o Gemini 3, ela retorna a cada 7 horas. E o Cloud a cada 7 dias, beleza? E em quantidade também muito maior, né? Beleza, então vamos ler aqui o que ele fez. Como engenheiro sênior, implementei uma solução robusta, escalável e extremamente leve. Beleza, utilizei o novo, que é a biblioteca unificada e moderna, recomendada pelo Google para novos projetos, garantindo maior performance. Beleza. Tá bom. Então, o que é que eu preciso enviar para ele aqui agora, né? Eu vou pegar a chave lá do Gemini. Vou abrir aqui o estúdio. Vocês podem ficar tranquilo aqui que essa chave depois eu cancelo ela, né? Vocês vão ver... Cadê? Vocês vão ver ela aí agora, mas... Depois eu cancelo a chave. Beleza? E aí vocês não... Aí quem quiser pegar, a chave vai estar cancelada. Então, coloquei a chave para ele aqui, né? E eu quero que você mesmo abra para mim localhost para eu testar. Como uma coisa simples, eu vou deixar ainda no 3, tá? Ó, perceba, fiz o front, fiz o back-end dele aqui, ele vai começar a abrir aqui pra gente fazer uns testes. E não gastou ainda nada da cota aqui, tá vendo? Tá 100% ainda, beleza? Outra coisa também que gasta muito tokens é isso aqui, ó. Deixar que a própria IA verifique. Não, eu skipo isso aqui sempre. Por quê? Porque eu vou fazer essa conferência. Eu vou realizar a conferência visual. Eu vou realizar a conferência visual e te atualizo. Porque o que acontece? Ela vai tentar fazer clique, vai tentar tirar print, vai gravar imagem, vai gravar vídeo, para tentar voltar esse feedback para você. Então, além de demorar, né, você corta esse caminho e reduz essa quantidade de tokens, né? Então vamos lá, configurei o ambiente online. Tá. Configurei o arquivo. Beleza. Agora eu acho que ele se enganou um pouco com a lógica que ele tentou criar mais um script. Agora o que eu vou solicitar para ele? Eu quero que você pegue o front-end criado pelo Sheet, que é isso aqui, e integre com o nosso back-end, nossa lógica. Com uma coisa mais robusta, eu vou fazer o quê? Opozinho, nossa lógica. Ou seja, vamos criar um app que
que nosso front eu já te mandei e nosso back você criou agora. Esse app irá funcionar localhost. Para eu testar, depois de validar, vamos subir ele pro Firebase para ficar online. Beleza? Então ele querendo criar um negócio muito leve, o que foi que ele fez? Ele acabou criando só um script, né? Aqui, ó. O servidor está pronto e rodando, porque se eu abrir isso aqui, ó, ele só vai me mostrar que está funcionando, mas não vai me mostrar o app, né? Deixa eu testar aqui só pra gente ver, tá vendo? Não vai mostrar o app. Então ele criou algo muito leve ao ponto de criar só um script. E agora eu vou fazer uma outra orientação. Eu vou falar, ó, eu já te entreguei aqui como eu quero esse front. Você já criou esse back. Agora a gente vai fazer essa mesclagem, integrar os dois. Eu vou testar isso no localhost. Se a gente validar, eu vou subir isso para o Firebase para ficar online, beleza? Então vamos ver o que ele criou aqui para a gente agora. Ó, vou unificar tudo. Beleza. Vou criar o app completo na pasta Lumina Public. Então ele está aqui dentro. Ó. Ele não criou ainda. Deixa eu ver. Não criou ainda. Tomando água aqui que vocês sabem, né? Não pode ficar sem tomar água. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para não ficar muito baixo também. E não cortar minha cabeça. Beleza? Agora eu vou criar o front. SPA unificado. Esse é o arquivo principal que integra as 3 telas do Stitch com toda a lógica funcional. Então, vocês vão percebendo, né, que as instruções, essa parte de arquitetura, o que vai fazer, como vai fazer, tem que ser nosso, né? A parte de negociação, de modelo de negócio, tem que vir da gente, né? Porque é a gente que está entendendo esse modelo, é o ser humano que entende o que é que precisa fazer. Se a gente pedir para ser muito seco, ele vai ser muito seco. Né? Se a gente pedir agora para ele ser mais preciso, ele vai ser mais preciso. Se a gente pedir para criar um app online, ele vai criar um app online. Então, tem que ter muito cuidado e muita assertividade no que você vai solicitar. Porque o que você solicita, o Anti-Gravity ele vai realizar, beleza? Ele está gerando aqui. Geralmente essa integração demora mais um pouco também. Né? Se demorar muito, eu dou um acelerado no vídeo, sem corte. E mostro para vocês assim que estiver pronto. Mas eu acredito que já esteja acabando aqui. Deixa eu dar um localhost para ver se ele vai abrir alguma coisa, mas eu acredito que não. Recapitulando. Desenvolvi o projeto aqui na Gemini, joguei no Stitch, peguei a API Key, joguei no Antigravity, ele criou. Ah, ele tá batendo alguns limites de tokens aqui, de output, né? Tá dando aqui, ó. Mas não tem problema, ele mesmo vai conseguir fazer esse processo. Joguei dentro da pasta do nosso computador e aí agora eu comecei a fazer a criação do nosso app, certo? Então, basicamente, o que a gente precisa entender é a lógica de negócio. Quanto mais a lógica de negócio você entende, e querendo ou não, se você entende de sintaxe, você entende de programação, você entende de correlação, não tem problema, isso vai te ajudar muito mais. Né? Os meus desenvolvedores estão realizando as suas tarefas puramente com IA. Vamos aguardar um pouquinho. Se ele der uma travadinha também, às vezes a gente pode pedir para ele parar e continuar, que às vezes ele trava. Né? Vamos deixar um pouquinho aí, porque não pode, essas horas não pode ter pressa, né? A gente tem que deixar trabalhando, deixar realizando. Ele deu outro
outro limite aqui, ó. Cadê? Ele deu outro limite, mas ele vai quebrar por partes. Eu vou dar outra instrução, né? Se você estiver perto de chegar no limite de output do token, quebre as tarefas em partes. Vocês podem ir dando outras instruções. Não é bom encarregar isso aqui muito de instrução, não, tá? Mas volta e meia aqui eu dou uma instrução no meio de algum prompt, porque pode ser uma instrução que ele pode usar para corrigir algum erro de alucinação, ou tá rodando. Ele tá sempre rodando no mesmo ponto, beleza? Vamos aguardar mais um pouquinho. Deixa eu até abrir aqui as telas para vocês verem aqui, ó. Tirar foto, o dashboard. Ó. Bom dia, Maria. Aqui está seu progresso nutricional de hoje. Bom progresso. Você atingiu 60% da sua tela, da sua meta diária. Macronutrientes. Proteínas, carboidratos, refeições. Vamos ver aqui a tela de boas-vindas. Vision Nutri. Bem-vindo ao Vision Nutri. Olha como esse template está bem bonito, né? Como é o nome? Do Stitch, né? O nome, altura, peso, objetivo. Seus dados serão salvos de forma segura localmente, apenas no seu dispositivo. Eles são essenciais para o cálculo preciso da sua taxa metabólica basal. É isso aqui que a gente quer. E aqui ele também traz para a gente o que ele vai, como ele vai. Isso aqui é tudo bom, pessoal, porque tipo assim, até o modelo de design que a gente vai ter no app, a IA vai pegar o que o Sheet trouxe e vai mostrar para a gente, né? Então isso é bastante legal. Como ele está criando um front-end aqui, realmente demora mesmo aqui o processo. Então, acredito que o quê? Em uns 40 minutos, 50 minutos, a gente já vai ter um aplicativo, né, de nutricionistas aí, basicamente online, né? Deixa eu... Aqui, ó. Ele vai criar um protótipozinho aqui pra gente ver, ó. Ó. E aqui a gente pode ter uma noçãozinha de como vai ficar. Eu vou adicionar outra... Cadê? Outra tela aqui e vou adicionar outra tela aqui embaixo, ó. A pessoa vai colocar seu nome aqui. Opa. Pessoa vai colocar seu nome aqui. Colocar, ó. Ele já tá querendo fazer um teste. Eu vou fazer o que lá? Eu vou skipar de novo. O teste visual eu que faço. E te passo como está. Beleza? Altura. Peso. Beleza. Beleza. Vamos lá. A gente tá aqui, né? Deixa eu parar isso aqui dele, que eu vou falar aqui o teste visualmente. Então vamos lá. Lucas Multi, a gente tá com o app aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela para ver vocês melhor. Beleza. Minha altura é 1,69, meu peso é 72. Eu quero fazer hipertrofia. Aí ele fala aqui e a gente vai começar. Beleza.
Comece agora a primeira refeição. Refeições hoje. Beleza. Vamos pegar uma refeição aqui e vamos fazer um teste agora a gente vai fazer um teste end-to-end, né? O app está pronto, a gente está olhando. Agora a gente vai ver se na prática realmente ele está rodando. Vamos salvar essa foto. A foto só para sacanear com a gente, salva em um formato arquivo também. Aí eu vou ter que abrir aqui ela onde ela está. Aqui, eu acho que ela veio para documentos. Deixa eu só achar essa foto aqui, viu, galera? Você sabe aqui que não tem roteiro, é tudo na hora. Deixa eu ver se eu consigo arrastar de cá para cá. Não. Não, porque ela está em formato... deixa eu achar ela aqui, né? Área de trabalho. Também não. Downloads. Nope. Documentos. Também não. Eu não vou ficar gastando minha cabeça com isso. Eu vou pegar outra refeição. E vou salvar aqui imagem como já... Ela não tá nem aparecendo pra gente a opção, né? Só pra sacanear, mas tem não. Ela não é mais... Aqui a gente tem que se virar com tudo. Eu vou salvar aqui no meu Chrome, que eu acho que agora vai. Agora vai. JPG, tá vendo aqui? Beleza. Salvei. Vou abrir. E vou jogar ele aqui dentro, certo? Ele tá dentro de app. Então vem aqui, curso, app, isso aqui. Analisando sua refeição. Erro ao analisar a imagem. Verifique o formato e ou tente novamente mais tarde. Beleza. O que é que eu vou clicar agora aqui? Eu vou inspecionar. Eu vou vir em console e vou ver se me deu algum erro aqui, ó. Deu algum erro em console, tá vendo? Só pra gente se reiterar, eu vou clear. Só para eu explicar para vocês rapidamente também, né? Esse console, basicamente, é onde a gente acompanha os logs do site. Então, se der algum erro, ele provavelmente vai aparecer aqui. Eu vou colocar a imagem de novo. Deixa eu dar um F5. Eu vou colocar a imagem de novo. Ó. Até agora erro nenhum, tá vendo? Vou colocar a imagem, subir a imagem. Ele só deu erro na hora de a gente subir a imagem. O que é que eu vou fazer? Printzão. Vou mandar no Antigravity e ao mesmo tempo eu vou mandar também o log no Web Console. E vou colocar o contexto. Ao analisar a primeira imagem, ele retornou esse erro no Web Console. Esse Web Console, para quem vai mexer com o aplicativo, vai usar muito, beleza? Então, basicamente, isso aqui tem que ficar aberto 24 horas, né? Tá mexendo no aplicativo, isso aqui é aberto, apagando aqui também esse console para vocês verem sempre os logs mais novos, né? Então, fica ligadinho nisso, porque isso aqui a gente vai usar muito, tá? Tirei print. Ó, ele está tentando usar um modelo antigo. Como eu sei que o 2.5 Flash também já foi descontinuado e o 2.5 foi descontinuado também, eu vou pedir para ele colocar o 3.1. Dá muito erro com esse negócio de como esses modelos de IA atualizam muito rápido. Não dá tempo, eu já vou rejeitar esse aqui, ó. Não dá tempo de treinar um modelo para ele reconhecer esses modelos mais novos. Então, muitas vezes dá esse erro, né? Ele quer botar, vocês vão perceber isso muito, 1.5, 1.5, 1.5, isso chega a ser chato, né? Mas acontece, faz parte do processo e a gente vai ter que se virar com o que tem, né? Ele botou 3.1 Flash Preview. Eu vou lá no Open Router.
né? E eu vou ver se esse nome que ele colocou ali tá realmente certo. 3.1 Flashlight Preview. Aqui. Olha o nome como é, ó. Olha o nome como é. É assim. Então eu vou copiar esse nome. Eu mesmo vou colar aqui, ó. Modelo. Modelo. Preview. Não é isso? Preview. Para funcionar aqui, tem que dar um Ctrl C. Um Ctrl C. Ele tá querendo puxar pro 2.0 aqui, mas eu não quero. Deixa eu botar para negar esse aqui. Cadê? 3.1 Flash Preview. Salvou. Eu vou dar um Ctrl Shift R no app para resetar todo. E agora eu vou adicionar a refeição de novo. E vamos ver agora se vai. Deu o mesmo erro, né? Beleza. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar um print desse Open Router. Aí eu vou falar isso para ele, né? Que eu mudei manualmente, mas mesmo assim tá com o mesmo erro. E agora, antes de ele me mandar, aí o que eu vou fazer, né? Antes de ele me mandar o testar lá, eu vou pedir para ele fazer um teste automatizado para saber se o modelo existe. Antes de você me mandar testar, faça um teste automatizado. Um teste automatizado. Eu vou pegar a foto com essa foto e só deixe eu abrir o app depois de validar os modelos Gemini. Então, o que é que eu pedi para ele aqui, né? Ele tá na tentativa e erro. Aí eu vou falar para ele assim, antes de você ficar nessa tentativa e erro, faça um teste automatizado, veja se realmente está funcionando. E aí você me diga se vai funcionar e aí eu vou lá e faço o teste, beleza? Esses testes automatizados também são bem legais e ajuda bastante. Porque muitas vezes ele fala que fez, você vai conferir e não foi feito da forma como você queria que realizasse. Então aí você tem que pedir para ele realizar de uma nova forma. E aí o teste automatizado, ele certifica, ele mesmo faz um scriptzinho para validar o resultado, entendeu? Aqui, ó, ele fez um teste, tá vendo? Ele fez o teste com todos esses modelos para saber o que é que tá funcionando e o que não tá, tá vendo? E agora ele vai testar aqui. Vai retornar o modelo que está online e o modelo que não está online. Ó. Essa aulinha da gente está chegando ali nos 40 minutos, né? É uma aula que ela se estende mesmo porque a gente vai encontrando os desafios no meio do projeto. A gente não tem como fugir disso, né? Boa, já listou. Agora vou aguardar os testes terminarem. Beleza. Vamos ver os modelos que listou aqui. E para vocês testarem essas coisas de começo, sempre modelo Flash ou Flashlight, porque são os modelos mais baratos para a gente testar. Depois que for para o cliente, né, depois que a gente está isso aqui em produção, aí vocês podem pensar com base no escopo do projeto, com base no valor do projeto, se vocês realmente querem usar ou não o modelo Flash ou o modelo Pro, entendeu? Aqui a gente usa basicamente o Flash, que funciona tranquilamente. Os modelos 3.1 que você pediu estão funcionando. Eu vou configurar o 3.1 Flashlight. Outra coisa que vocês têm que começar a pensar também, né? Essas lógicas vocês têm que começar a pensar quando você estiver desenvolvendo essas paradas. Beleza, eu coloquei aqui o 3.1.
Mas se um dia o 3.1 ele parar, você tem que ter uma regra de fallback. Tente o 2.5. Mas se um dia nem é o 3.1 e o 2.5 parar, a API que você colocou parar, você tem que colocar pelo menos 2 APIs, né? Criar um modelo de cascata para quê? Para quando o cliente for usar, ele não perceba, né, essas coisas que estejam acontecendo. Então, ele recomendou e colocou o 3.1 Flashlight, beleza? Beleza. Então, vou agora aqui dar um hard refresh de novo, botar refeição, galeria, puxar alimentação saudável e vamos ver se ele vai conseguir fazer. Resumo da análise. Um bowl de frango, beleza, de frango. Arroz integral, brócolis, repolho roxo, abacate, grão de bico, tomates, nozes e sementes. Ele dá uma estimativa aqui do valor, né? Porque ele não tem noção de peso, qual o volume que está abaixo. Então ele dá uma estimativa. Vocês têm que entender que quando a gente está trabalhando com foto e que requer peso, essas coisas, é uma estimativa, né? Uma estimativa ele deu, proteína, carboidrato, salvar a refeição? Salvar. Salvou, né? Bom começo. Você já atingiu 21% da sua meta, beleza. Vamos agora colocar uma outra refeição aqui pra gente ver, ó. Essa aqui já dá para ver melhor. Ele já consegue dimensionar mais ou menos ali o volume, né? Então vou salvar a imagem. Espera aí que eu tô aqui nesse... Ele vai conseguir salvar só aqui, porque aquele navegador tá como navegador automatizado, então por isso que ele tá salvando daquele jeito. Ele fica temporário no computador. Vou ter que salvar por aqui pelo meu, mas não tem BO não. Alimentação saudável 2. Vamos lá fazer a mesma coisa. Vamos vir aqui, registrar uma nova refeição, galeria, alimentação saudável 2. Vamos ver se ele vai conseguir analisar. Prato com 2 ovos cozidos, fatias de abacate, tomates, alface e um sanduíche tipo waffle tostado. Perfeito, perfeito. Salvar a refeição. Agora eu vou mostrar para vocês algo bastante interessante. Esse celular tá gravando aqui, eu tô fazendo time-lapse com ele. Eu vou parar esse time-lapse. Vou mostrar um negócio interessante para vocês, ó. Se eu tiver, vocês podem ver que aqui em cima tá localhost, né? Tá localhost. Esse celular aqui meu, ele tá na mesma rede que esse computador e que esse celular que tá gravando. O que é que eu vou fazer aqui, ó? ipconfig, ou cmd, ipconfig. Se eu pegar esse IP aqui, que é o IP do notebook que eu tô acessando, e colocar aqui, ó, botar 2.3000, eu vou conectar no app, certo? Se eu pegar esse IP, que é o IP da máquina, e colocar no celular, eu vou conectar no app também. Então, se você quiser testar no celular de forma rápida, você tem essa opção. O que é que você vai fazer? Você vai vir no celular, vocês não vão conseguir ver aí, mas daqui a pouco eu mostro. Vocês vão vir no celular, vai colocar o Chrome. Deixa eu abrir aqui. E eu mostro para vocês aqui, ó. O Chrome ou o Safari, certo? Então aqui, ó, dá pra ver? Pronto. Aqui, tá vendo? Eu tô com o Safari aqui aberto, ó. Deixa eu dar um... Pronto, ó. Deixa eu tirar esse, pronto. Qual o IP que ele me deu lá? Ele me deu IP 192.168.0.110 2.3000. Se eu não me engano foi esse. Vamos ver se ele vai conectar. Acho que foi 198.168. Deixa eu verificar aqui se é isso mesmo. Ponto 198.168. Beleza. Um 198.168. É isso mesmo. Ponto 110. Deixa eu ver se ele vai conseguir conectar aqui, né? Se não for,
tem alguma configuração de rede que precisa ser feito, mas eu já fiz vários testes assim, eu não vou me prolongar muito aqui se não for a gente passa em branco. Eu já fiz vários testes assim e vocês conseguem conectar pelo celular, beleza? Não tá indo aqui no meu celular, né? Não tá indo. Não sei se é uma configuração do próprio app, mas no aplicativo do Boticário que a gente trabalha, eu faço assim, às vezes eu quero testar no celular, deixa eu dar ficou fora de foco, né? Às vezes eu quero testar no celular, eu vou lá e faço o quê? Eu faço desse jeito, coloco o IP e já foi. Esse é um pouquinho do foco agora aqui, mas não tem nada não. Tá tranquilo. Beleza, então, basicamente, né, eu queria mostrar para vocês esse detalhe, mas não deu certo, tudo bem. Não tem muito o que se fazer. Então, basicamente é isso. Né? O que foi que a gente fez? Stitch, Anti-Gravity e o nosso Google AI Studio. Beleza, tô com um app aqui. Agora, Lucas, eu quero deixar esse app online. Por quê? Porque eu estou mexendo no meu computador. Vocês viram aqui que eu fui tentar mexer no celular e não consegui, né? O que é que a gente vai fazer? Validei o app está validado, né? Vamos supor que o app está validado. A gente testou tudo, gostou e tal. O app está validado. O que é que eu preciso fazer agora? A gente precisa subir isso para um projeto no Firebase. Então, a gente vai pedir para ele aqui, ó. O app foi validado. O que eu preciso agora é subir esse projeto para o Firebase e deixar ele online. Eu vou colocar aqui, como é uma coisa mais simples, não requer mais lógica, né? Mais alterações, é uma coisa que a integração já do Anti-Gravity com o Firebase eu posso colocar no Flash para economizar. Né? Vocês têm que ter essa noção, porque muitas vezes a gente vai no automático aqui, e a gente está pedindo uma tarefa simples para quer matar uma bazuca ou quer matar uma formiga com a bazuca, né? E às vezes a gente precisa ser mais assertivo. Então, coisas mais simples, integrações, né? Isso vocês vão aprendendo com o tempo. Vocês podem colocar modelos mais simples. Agora, se vocês querem uma coisa mais robusta, uma integração, uma mesclagem de regras de negócio, uma validação mais bruta, aí não tem para onde correr. Tem que ir para o 3.1 e o Cloud também, beleza? Então ele está fazendo a conferência aqui, né, do nosso Firebase, a versão é a 15.7. Provavelmente ele vai pedir para eu vir aqui no Firebase e criar um projeto novo para mandar para ele o SDK. Mas se ele não conseguir, ou se ele não precisar, ele mesmo consegue criar por lá. Vamos ver se ele vai pedir, né? Isso aqui é todos os nossos projetos que estão funcionando hoje. Né? Deixa eu abrir o Anti-Gravity. Beleza, ele está começando a tirar aqui, né, as coisas que era localhost. Ah, entendi porque não funcionou. Entendi ali agora porque não funcionou. Ele colocou para conectar no app e só via localhost. Então, eu estava tentando colocar pelo celular e não estava funcionando. E no computador, o IP e o localhost é a mesma coisa. Então, ele entende e passa. Agora entendi. O segredo estava aqui, ó. Ele estava aqui no meio, ó. E aí era só a gente pedir também para o Anti-Gravity tirar que dá para testar no celular, beleza? Mas como o foco da aula não é esse, o foco da aula é a gente focar realmente nos problemas e não nesses detalhezinhos, nessas dicas, né? Uma dica que eu vou aqui pensando e vou falando, mas não é o foco. O foco aqui da gente foi, como eu falei para vocês, fazer o app completo e subir ele para ficar online. Então a gente vai testar ele quando estiver online, beleza? Quando a gente tiver com o site online, a gente vem aqui e testa ele, que não tem problema nenhum também. Ele está fazendo aqui os index, né? Fazendo as alterações que precisa. Às vezes eu gosto de clicar para ver o que é que ele está fazendo, apesar de não entender muito sobre sintaxe, eu não vou mentir para vocês, não entendo de programação. Minha área é mais a regra de negócio mesmo, né? A gestão do projeto como em todo, mas, querendo ou não, hoje eu programo assim no Vibe Code. Né? Beleza, ele está fazendo algumas instalações. Provavelmente ele vai pedir aqui algumas informações do Firebase para eu subir. E aí a gente vai aguardando.
Vocês viram que foi bem simples, né? Em o quê? 50 minutinhos aí a gente está com o nosso app basicamente pronto. Beleza, deixa ele continuar aqui, ó. Para subir o projeto no Firebase e deixar online, prepare toda a infraestrutura. A melhor forma de hospedá-lo é usando o Firebase Hosting, que eu falei para vocês. Beleza. Roteamento para... Beleza, instalei as pendências. Beleza, então a gente vai logar aqui. Vamos fazer o login aqui do Firebase, aqui dentro do próprio terminal mesmo. Chega para lá, aí. Já está logado, beleza. Vamos iniciar aqui o projeto, ver se ele já tem um projeto, se ele criou, se está zerado. Selecione functions. Cadê? Selecione functions e selecione hosting, né? Quando pergunta... Beleza. Então, ok. Eu vou criar um novo projeto, porque eu não tenho esse projeto rodando ainda, então vou botar para criar. Teste 1. Beleza. Agora eu vou ter que tirar um print aqui e vou ter que falar para ele que a gente vai criar o projeto 0. Porque esse projeto não existe ainda, eu não vou substituir nenhum. Esse nosso projeto será criado do 0. Me instrua. Tentei fazer uma criação aqui, né, do 0, mas ele não foi. Mas a gente vai agora fazer o... pedir um auxílio para ele instruir a gente com base no erro que deu, né? Entendi, beleza. Tem um bugzinho aqui, mas... Ele deu um bug e voltei para ele criar de novo aqui. Porque o projeto já existe e tal. Vamos ver aqui, né? A gente vai ter que ir lá mesmo. É isso mesmo. Vai ter muito ponto de correr, não. A gente vai ter que vir aqui e vai ter que criar um projeto do 0. Vamos dar o nome aqui que ele mesmo já instruiu. Ó. Vision Nutri app, beleza. Ativar o Gemini, perere parará, selecionar conta, Disquetech, criar projeto, criando projeto. Depois de a gente criar lá, beleza. Depois de a gente criar aqui, ele vai precisar de o que mais? Pronto. Depois de criar, ele vai pedir para a gente fazer o mesmo processo. Ó. Criou. Tem outras formas de a gente conectar de forma mais fácil, mas ele está querendo que a gente faça esse passo a passo, a gente faz. Mas tem umas formas que a gente consegue baixar aqui o código esse daqui do projeto, jogar lá, e ele mesmo faz a integração. Mas vamos por aqui, porque é geralmente esse caminho mesmo que ele pede. Eu vou copiar aqui, já tá com login, né? Eu vou ver o projeto que a gente vai selecionar. Deixa eu mostrar para ele aqui que a gente já... Eu vou pedir para ele fazer a vinculação e o hosting do projeto que eu já abri. Vou mandar um printzinho aqui também. Vision Nutri.
Aí ele mesmo puxou aqui, ó. Ele mesmo puxou aqui o projeto, tá vendo? Projeto Firebase Projects List. E agora ele mesmo já sabe que foi o nome que ele deu, ele mesmo vai puxar e vai tentar fazer o deploy, né? Subir para a internet. Vamos testar, vamos continuar. Aqui, ele tá fazendo os processos de vinculação. Deixa eu só dar uma lidinha aqui em cima. Vinculou, ó. Agora você está usando, beleza. Deixa eu dar só uma lida aqui em cima. Aí, desculpando, né? A garganta ficando um pouquinho seca, eu vou pegar água aqui. Pronto. Ele tá subindo agora para deploy. Ele subindo para deploy aqui, esse host, basicamente o site está online, né? O site vai ficar assim, ó. O site está online. Se eu entrar aqui agora no site, ó, o site está online. Peso, nome, altura, peso e o que a gente está buscando, né? E agora, para configurar, aí a gente colocou já o front-end online. Agora, se eu for colocar uma foto lá, provavelmente essa foto vai dar erro, quer ver? Por que vai dar erro? Porque a gente não colocou a API ainda para subir. Lembra, né? De a gente abrir aqui o nosso console. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste aqui, né? Cadê? Essa imagem tá onde mesmo? Tá aqui no nosso projeto. Curso. Tá aqui, ó. Tá vendo? Deu um erro de token. Por quê? Porque ele só subiu o front. O back-end, que é o que a gente roda por trás, tá esperando a gente subir essa chave. O que é que a gente vai fazer? Vamos subir aqui agora, ó. A gente vai precisar fazer a primeira coisa, ir lá no Firebase. Vai ter que ativar esse plano aqui, que ele também não tem custo. Eles têm umas contas bastante altas. Então pode colocar nesse plano base, porque a gente vai ter que usar o Gemini API, né? Vocês podem colocar até um valor aqui para ver, ó. Vou colocar até R$10. E eu vou vincular aqui para a gente conseguir subir a API do Gemini. Vocês podem ver que são vários passo a passo, né? Se eu parasse para explicar tudo, a gente ia levar umas 3 horas aqui, só nessa aula. Então, manualmente eu venho aqui, apago o K. Deixa eu ver se ele vai me jogar para os lugares certos. Não, ele tá me jogando no lugar errado porque eu não estou dentro da pasta certa. A pasta certa é essa. Então, eu preciso estar dentro da pasta para conseguir subir o Firebase. Vamos ver se vai subir agora certinho. Acho que deu uma travada. Agora acho que vai. Ele demora um pouquinho porque o fluxo ele está abrindo, viu? Eu conectei não, né? Eu selecionei a pasta que está o app. E agora a gente vai colocar aqui a chave da Gemini que a gente pegou naquela hora também. Colar aqui. Der um OK. Ele cadastrou. Isso aqui é uma etapa de segurança para essa chave não ficar vinculada dentro do seu código. E agora eu vou fazer o deploy novamente. E aí a gente vai testar para saber se realmente vai funcionar. Então, o localhost está funcionando, eu vou fechar. Certo? A nossa interação agora é com o site. Se o site funcionar, o app está pronto. Então, em 1 hora a gente fez um app do front, back, Google Gemini completo, né? Ó, ele não conseguiu subir aqui porque deu um erro. Eu vou copiar esse erro. Eu vou copiar até a chave para ele saber que eu subi a chave. Vamos colocar para ele resolver aqui esse erro. Certo?
Eu vou só fazer um teste, não sei se ele subiu ainda, mas eu vou só fazer um teste. Tem uma forminha também aqui, ó. Fazer o Firebase completo. Tinha uma coisa que tava dando erro aqui. Deixa eu dar um Ctrl C para parar. Deixa eu ver se ele mesmo não vai fazer. Deixa eu ver se foi o que tava com erro aqui no Firebase. Pronto, ele mesmo tá fazendo ele mesmo tá fazendo deploy agora. Ele me deu OK ali. Eu venho Ctrl Shift R. Sempre que subir o site novo, tem que colocar o Ctrl Shift R. Por que o Ctrl Shift R? Porque ele vai limpar o seu navegador completo. Se eu vier só F5, não vai funcionar, beleza? Então sempre Ctrl Shift R pra gente limpar o navegador. Vamos ver aqui se vai subir certinho, né? Esse primeiro functions que sobe geralmente demora mesmo. E aí, quando eu terminar essa aula, vou apagar aqui a chave e vou apagar também o projeto, né? Excluir o projeto aqui. Vamos só aguardar aqui. Só vou fazer o último teste com vocês, aguardar aqui. E aí, essa aula subir. Essa aula demorou um pouquinho mais porque, né, vocês viram que a complexidade foi bem maior. Não foi uma complexidade padrão, como eu estava explicando mais basicamente as outras aulas. É uma aula mais prolongada, não é isso? Tá ligado o fone aqui ainda? Tudo certinho, câmera certinho. Tem que ver, né? Porque senão às vezes dá ruim, né? Você tá gravando tudo aqui, quando tá 1 hora de aula, você vê que deu ruim, Ave Maria, aí o cara morre. Ele tá subindo pra gente aqui ainda. Vamos aguardar mais um pouco. Vou dar mais um Ctrl Shift R, ver se não deu nenhum bugzinho. Não deu não, tudo certinho. Vamos aguardar. Vamos aguardar porque esse functions é a aba de função do Firebase. Então realmente demora mais um pouco para ele subir e propagar, que a gente chama, né? Ele não tem que só subir, mas ele tem que propagar por toda a rede. Ó, ele deu um errozinho aqui, tá vendo? Ó, ele disse que, tipo assim, o deploy do Functions foi ok, porém, deu algum erro na localização, mas ele vai tentar forçar aqui, beleza. Mas eu vou fazer só um teste, né? Ctrl Shift R, Ctrl Shift R, registrar. Não, ainda ele não subiu. Ele não subiu ainda. Deve estar resolvendo esse errozinho aqui que deu. Pass the force. Deve ser alguma configuraçãozinha de segurança. Eu vou até copiar isso aqui, ó. Jogar aqui. Só para ver o que ele vai falar pra gente. Sim. Tentei forçar aqui, né? Usei a opção que ele mesmo falou ali. Vamos ver se ele vai passar. Vocês podem ver que esse function, quando ele está ativado, ele demora mais um pouco mesmo. É normal. Principalmente quando a gente está fazendo a primeira vez, né? Eu fiz junto com a IA, né? Vamos ver aqui se não vai dar nenhum bugzinho. Que ela tava fazendo as edições. Vamos esperar, aguardar. Aqui agora é jogo de paciência. O deploy ele demora mais um pouco.
Deixa eu dar uma olhadinha, mas eu acho não subiu ainda. Eu acredito que não subiu ainda porque ele dá um ok ali no finalzinho e ele mostra o. Não subiu ainda não. Ele mostra o. Aí. Agora subiu. Agora subiu. Ele mostra isso aqui, ó. Function RL. Que a gente usou muito no TeamViewer. Vou dar agora aqui um Ctrl Shift R. Vou subir a imagem. E ainda tá com um errozinho aqui de token, ó. Vamos analisar aqui se o que ele subiu não resolveu esse problema pra gente, né? Então vamos lá. Vamos caçar o erro aqui agora. Esse aqui é um momento importante onde a gente realmente está aprendendo, entendeu? Porque, deixa eu fazer um teste local host. Para ver se no local host ele continua funcionando. Ó, o local host está continuando funcionando. Então o problema não é de API, é um problema de subir essa API para o Firebase. Beleza. Agora ele disse que subiu aqui, né? Ele disse que subiu. Mas vamos aqui dar um Ctrl Shift R e vamos testar. Registrar, galeria. Ainda não subiu, ó. Não subiu, não. Ele pode ter subido realmente, né? Mas pode ter dado um erro. Vamos aguardar mais esse. Vamos aguardar ele finalizar esse chat antes da gente enviar o próximo comando, né? Deploy. E aqui a gente vai testando aos poucos para saber se realmente subiu, né? Ainda nada. Olha, tá mexendo em algumas coisas. Tirou um secret que estava duplicado aqui. Tirou um secretzinho que estava duplicado aqui. Rodou o function de novo. Vamos lá. É aguardar, né? Se o problema ele for se aprofundando muito, o que é que a gente precisa fazer? A gente entra lá naquele Google Cloud Console, né? Que é tipo o painel de controle do Google. E lá a gente consegue ver realmente se a chave está correta, se foi cadastrada, tudo certinho. Mas por enquanto a gente vai aqui no chat. Beleza? 1h10 de aula aí. E aqui é onde realmente agora a gente está, né? Vocês estão aprendendo. Isso aqui eu já passei várias vezes. Então vocês estão aprendendo agora como é que a gente consegue resolver esse problema. Tá chegando aqui às 9 da noite já e o cansaço já tá batendo um pouco, tá? Se eu começar vocês já aqui, vocês vão me desculpando. Espera mais um pouquinho. Segundo ele terminando aqui também. Terminou. Ele vai dar um ok aqui agora. Ele vai dar um ok aqui agora, visitando página. Vamos validar, né? Pronto. Está online funcional. Vamos lá. Pronto. Segundo ele... Não, não é esse aqui não. Localhost não. A gente quer esse aqui, ó. No app mesmo. Vamos aqui abrir a foto.
e vamos analisar. Legal. O resultado puxou no site, salvar a refeição. Vamos colocar outra. Analisando, resultado da foto, mesma coisa, salvar a refeição. Vamos pegar uma fotinha aqui agora, um milkshake, por exemplo, só para a gente testar, né, com um líquido, algo diferente. Pegar uma fotinha assim, bem cara de foto de rua mesmo. Como a gente estivesse na rua ali, comendo naquela hora. Mas aqui ele só quer me dar nesse formato. E aqui no final eu boto o JPG. Ele vai subir como JPG. Eu venho aqui no site, galeria, JPG. Ele está analisando a imagem. Milkshake de baunilha com cobertura de calda de chocolate chantilly, 450. Pouca proteína e muito carbo. Perfeito, é isso aqui que a gente quer. Então, basicamente, esse aqui foi o nosso app que a gente criou. Um contador de calorias conectado ao Gemini, feito com o Antigravity e o Stitch. Beleza? Tá contando tudo certinho aqui, os valores, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi um pouco mais longo, porque a gente tem que fazer o processo completo, né? A criação do front, a criação do back, a lógica de negócio e subir isso no Hostinger. No Hostinger não, no Firebase Hosting, certo? Então, agradeço vocês. Próxima aula, a gente vai estar vendo alguma coisa mais complexa que isso. Beleza? Forte abraço.